2, versos 36 até o 47. Uma vida com propósitos. Está comigo, sim? A leitura está projetada também. Então, vamos lá. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que faremos? Pedro respondeu: Arrependa-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles, Pedro, e os discípulos, conversando com o pessoal: Salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem dos discípulos e de Pedro, a mensagem é o que aceitaram, foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Até aqui, louvado seja Deus pela sua palavra. Quero orar mais uma vez com você. Obrigado, Jesus. Obrigado pela palavra lida. Que o Teu Espírito Santo continue falando aos nossos corações, trazendo discernimento, trazendo entendimento, Senhor. Nós consagramos esse tempo a Ti também, como cantamos. Que Tu sejas glorificado. Tudo que temos, tudo que somos, todo esse tempo é para a exaltação e glorificação do Teu nome, Senhor. Recebe então, Jesus, a nossa adoração. Muito obrigado porque podemos derramar o nosso coração já diante de Ti, e que o Teu Espírito tenha liberdade de continuar falando conosco, em nome de Jesus. Amém. Propósito número 2. Propósito número 2. Você foi criado para fazer parte da família de Deus. Um dos grandes desafios da nossa sociedade pós-moderna é que as pessoas querem ter um contato com Deus. Isso é uma grande verdade. As pessoas, elas querem absorver o conhecimento, querem de alguma forma desfrutar daquilo que é oferecido. Mas a grande verdade é que essas pessoas, essas mesmas pessoas, não querem um comprometimento. Esse é o tempo que nós vivemos. O senso de comunidade tem se enfraquecido. Eu falei aqui em fevereiro, especificamente, no nosso estudo de igreja essencial, de alguns tipos de cristão. E tem 3 que eu voltei a anotar, lembrar e quero falar contigo. Tipos de cristãos. Aquele que é o beija-flor de Jesus. Só vem pegar o mel e vai embora. Aí tem um outro tipo de cristão de Jesus que eu tirei no livro de sermão, de pregação, do pastor Luiz Saião, pastor Batista. Ele fala de outro tipo de cristão, o turista de Cristo. Ele aparece quando ele pode, quando ele está disponível. E aí tem o outro tipo de cristão que é o satélite de Jesus. Ele está sempre orbitando pelos lugares, mas não para em lugar nenhum. Conhece gente assim? O que é preciso a gente entender? Que existem pessoas que se dizem cristãs ou evangélicas, pessoas que se dizem cristãs ou evangélicas, mas que de fato não têm uma mudança de vida. E por que isso é importante para nós diante desse texto e desse propósito número 2? Porque logo de início, o Pedro, que está conversando com as pessoas no nosso texto aqui, ele é questionado, ele e os apóstolos. E o questionamento que chega diante dele é: o que nós precisamos fazer, Pedro? O
que é preciso fazer? E aí Pedro é direto na sua resposta, ele diz: arrependam-se. Arrependam-se, mudem de vida. Ou seja, ao que tudo indica, de acordo com Pedro, o início de uma nova vida cristã é um novo começo. O início da nova vida com Cristo, de uma vida com Cristo, é um novo começo. Entende isso, amém? É um novo começo, uma nova forma de enxergar as situações, uma nova forma de se relacionar. Veja só a ênfase que Pedro dá: arrependa-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo. Para o quê? Perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Ser cristão, segundo o Novo Testamento, então, é iniciar essa jornada de mudança de vida, de forma de enxergar, através do que? De acordo com o nosso texto? Do arrependimento e do batismo, que é esse ato público da nossa fé cristã, da nossa fé no Cristo. Deus, Ele quer uma família, essa é uma grande verdade. Deus quer uma família e Ele criou você, do jeito que você é, para fazer parte dessa família. E o segundo propósito de Deus para a sua vida é exatamente esse. Você foi planejado, você foi criado para fazer parte da família de Deus. Toda a Bíblia, toda a Sagrada Escritura, este livro que está diante de você, é a história de Deus formando uma família. Uma única família para si. Quando nós colocamos a nossa fé no Cristo, Deus se torna o nosso Pai. Deus se torna o nosso Pai. E nós, consequentemente, nos tornamos os seus filhos. E cada cristão, pessoa que se diz cristã e que se tornou cristã, que colocou essa fé no mesmo Pai, ela se torna o que para a gente? Irmão e irmã. E a igreja é o que? É a nossa família. É a nossa família espiritual. Cada ser humano foi criado por Deus, mas nem todos os seres humanos são filhos de Deus. Isso é muito importante. A única forma de entrar na família de Deus é através do novo nascimento. O batismo é esse passo inicial, de iniciação. Começa com a fé em Cristo, a declaração pública. Depois do batismo, você se torna parte da família de Deus através desse segundo nascimento. Porque o seu primeiro nascimento, você se torna parte da sua família humana, de sangue. Mas através do seu segundo nascimento, você se torna parte da família de Deus. O convite para sermos parte da família de Deus, ele é universal. Mas existe uma condição, uma única condição existe para nós nos tornarmos família de Deus, que é a fé em Cristo Jesus. Veja só o que a Bíblia diz: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em quem? Em Cristo Jesus. Paulo escrevendo à igreja dos Gálatas. Esse é o segundo propósito da sua vida. Você foi criado para fazer parte da família de Deus. Paulo disse também: agora vocês são membros da própria família de Deus e cidadãos do país de Deus, e pertencem à casa de Deus como todos os outros cristãos. Agora vocês são. Agora quando? Quando vocês aceitaram Jesus, declararam publicamente a sua fé nele. Então, a partir desse momento, Paulo diz: agora, a partir desse momento, vocês são membros da própria família de Deus e cidadãos do país de Deus. Escrevendo ao seu amigo Timóteo, olha só o que Paulo diz: a família de Deus é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Esse propósito nos diz que nós fomos criados para viver em comunidade. Esse propósito nos diz que nós fomos moldados para o companheirismo. Esse propósito nos diz que nós fomos formados para uma família. E nenhum de nós pode cumprir os propósitos de Deus sozinhos, em isolamento, sem ajuda. Essa é uma grande verdade que está diante de nós. Qual é a maravilha então dessa comunidade registrada aqui diante de nós no livro de Atos dos Apóstolos? Essa comunidade de gente que pertencem a algo, pertencem a alguém. Essa comunidade de gente que se reunia, que
que tinha tudo em comum, como nós vemos, que partiam pão, que estavam na casa um do outro, que tinham alegria, que louvavam a Deus e tinham a simpatia de todos, foi o que o texto nos disse. Quais marcas, quais características dessa comunidade? Duas para nós refletirmos hoje e conversarmos durante a semana. Essa era uma comunidade que participava, não apenas cria. Consegue ler em voz alta comigo isso? Era uma comunidade que participava e não apenas cria. A palavra é isso: participação, pertencimento. A Bíblia não apresenta nenhum santo solidário, Rick Warren diz isso no seu livro, ou nenhum eremita espiritual que vive isolado dos outros crentes, privado de companhia. A Bíblia não apresenta ninguém dessa forma. A Bíblia diz que nós fomos ajuntados, nós fomos remidos, nós fomos reunidos, juntamente nós estamos sendo edificados, herdeiros é o que nós somos combinados, mantidos juntos e que seremos juntamente arrebatados. É isso que a Bíblia diz. Você não está por conta própria na vida. Embora seu relacionamento com Cristo seja pessoal, é seu relacionamento com Cristo, é o seu tempo com Deus, Deus nunca quis que esse seu relacionamento fosse particular e de exclusividade somente sua e dele. Não é exclusividade sua, não é particular seu. Na família de Deus você está unido a todos os outros crentes e nós faremos parte uns dos outros por toda a eternidade. Veja só o que a Bíblia diz aos Romanos, carta de Paulo aos Romanos: em Cristo nós que somos muitos formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Seguir a Cristo inclui integrar essa família. Seguir a Cristo significa pertencer a algo. Não é apenas acreditar, mas pertencer, porque de acordo com Paulo, nós somos membros uns dos outros. Você entendeu isso? Diga amém. Amém. Isso significa seguir a Cristo. O escritor e filósofo C.S. Lewis, ele observou a respeito da palavra membro. Ele disse que essa palavra membro é de origem cristã. Mas ele fez uma observação e ele disse que essa palavra foi esvaziada do seu significado original, distorcida, desviada do seu significado original. Porque hoje, quando você entra numa loja, essa loja oferece desconto para membros. Você vai no supermercado e esse supermercado quer fazer um cartão de fidelidade para os membros. Você é convidado para se tornar membro de alguns clubes que dizem para você: venha fazer parte, venha ser membro desse clube. Olha só, não só você e a sua esposa, mas se vieram um segundo e um terceiro, desconto na mensalidade, torne-se membro. Não é verdade? A palavra é utilizada nesse sentido, mas para o Paulo, ser membro da igreja significava ser um órgão vital para um corpo que é vivo. E ser uma parte indispensável, que está conectada a todo o corpo que é de Cristo. Isso significava ser membro para Paulo. Por que isso é importante? Porque a igreja, ela é um corpo, não é um edifício. A igreja é um organismo, não é uma organização. Isso é muito sério. E é muito importante a gente ter esse discernimento. Nós não somos membros de um clube, nós não somos membros de algo que vai satisfazer as nossas necessidades e que nós vamos buscar certas afinidades com uns, outras afinidades com outros e vamos em determinado momento. Não é isso. Nós somos um corpo, não um local, não um prédio de pedras. Nós somos um organismo e como um organismo nós sofremos as mutações, as intempestades da vida, nós vamos nos transformando, nós vamos evoluindo como um organismo vivo. Para que os órgãos do seu corpo eles cumpram
todo propósito que eles precisam cumprir, eles precisam estar conectados aonde? No corpo. O mesmo acontece com você como parte do corpo de Cristo. Você foi criado para uma função específica, mas se você não estiver integrado, participante, você vai perder este propósito de Deus para a sua vida, que é fazer parte, pertencer à família de Deus. Olha só o que a Bíblia diz. Ela fala assim: somos como várias partes do corpo humano. Cada parte tem seu significado no corpo, visto como um todo, mas não o contrário. Cada parte tem seu significado no corpo, visto como um todo, mas não o contrário. O que é o contrário? Pegar uma parte específica e supervalorizar essa parte específica. Ele diz assim: dedinho do pé, você vai dizer para onde eu tenho que ir. Você que manda do corpo todo. Não, mas o dedinho do pé faz parte de todo o corpo. Ele tem uma função muito específica. O corpo de que estamos falando é o corpo formado pelas pessoas escolhidas por Cristo. Agora ele está se referindo à comunidade dos santos, a comunidade do Cristo. Cada um de nós encontra significado e função como parte desse corpo. Cada um de nós encontra significado e função como parte desse corpo. Não podemos ser como um dedo decepado, que não tem valor. É por isso que o primeiro sintoma do declínio espiritual de uma pessoa, ele é normalmente dado ou está ligado ao comparecimento irregular dessa pessoa no corpo. É aí que começa o declínio espiritual. Conhece gente que se afasta e sai e não quer saber os motivos? Eu não estou falando se afasta dessa igreja, mas se afasta do corpo de Cristo. Não estamos falando de uma denominação. Aqui não existe isso. Aqui existe uma família dos salvos. Nós estamos falando disso. Não é da igreja batista. É por isso que o primeiro sintoma de um declínio espiritual é normalmente o comparecimento irregular aos cultos e aos programas da igreja. Sempre que nos tornamos descuidados com a igreja, todo o resto também começa a desmoronar. Ser membro da família de Deus é parte vital da sua vida. A igreja é o plano de Deus para o mundo, não só para a sua vida. Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja é indestrutível e ela existirá eternamente. Você consegue entender isso? A igreja é indestrutível e existirá eternamente. A pessoa que diz: eu não preciso da igreja, de acordo com Rick Warren, é uma pessoa arrogante e ignorante. A igreja é tão importante que Jesus morreu na cruz por ela. A igreja é tão importante que Jesus morreu na cruz por ela. Cristo amou a igreja e se entregou por ela. A Bíblia chama a igreja de a noiva de Cristo. Sim? A noiva de Cristo. E chama também de o corpo de Cristo, como nós estamos vendo. E aí, nós não podemos imaginar alguém dizendo para Jesus: eu te amo, mas eu não gosto da tua esposa. Ou, eu te amo, mas eu rejeito o teu corpo. Eu te aceito, mas o teu corpo não. Isso não tem como. Não cabe uma coisa na outra. Mas é isso que nós fazemos quando nós desprezamos e não participamos, não pertencemos à vida da igreja. E isso também acontece quando nós saímos reclamando da igreja. É isso que nós fazemos. Nós estamos falando mal contra a noiva de Cristo, contra o próprio Cristo. E mais, quando falamos mal de uma comunidade de fé, nós falamos mal das pessoas que pertencem àquela comunidade, porque todos somos parte. Já pensou que isso é irracional? Lamentavelmente, muitos cristãos usam a igreja, usufruem da igreja, mas não a amam. Por isso, quando aceitamos esse propósito de fazer parte da família de Deus, nós precisamos participar e ser atuantes. Verso 39, que é o do nosso texto, fala de uma promessa.
o Pedro fala, essa é a promessa, é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Que promessa é essa que o texto está falando? Essa é uma promessa anunciada pelo profeta Joel, lá no seu capítulo 2 do seu livro, que fala do derramar do Espírito Santo. E por que isso é relevante e é interessante? Porque aqui, neste mundo antigo, somente pessoas especiais, somente pessoas importantes, elevadas, aquelas que a gente pensa que tem uma luz a mais. Já usou esse termo? Não, eu vou pedir oração para aquela senhora lá, porque a intimidade dela com Deus é extraordinária, é fora do comum. Então aquela pessoa tem uma luz, eu vejo um negócio a mais nela, eu vejo um negócio a mais naquele cara lá, aquele homem é um homem de Deus. Essa ideia já pairava aqui na mente das pessoas do Antigo Testamento, lá no profeta Joel. Essas pessoas pensavam que somente determinado grupo de pessoas tinham contato com o sagrado. Por isso, então se acreditava que o divino era disponibilizado, estava acessível apenas para pessoas poderosas, apenas para sacerdotes, para gente importante na sociedade, gente que estava acima dos outros. Essa era a mentalidade das pessoas. O divino só está disponível para essas pessoas. O Novo Testamento, que está aqui diante de nós, livro de Atos dos Apóstolos, vai numa direção contrária a essa ideia do profeta Joel. Aqui no Novo Testamento não existe uma ideia esotérica, mística, um negócio tão espiritualizado e tão divino assim, como uma ideia especial e para apenas algumas pessoas. Não existe essa ideia aqui no Novo Testamento. Uma ideia de que existe uma pessoa que de alguma forma tem uma predisposição para estar mais próxima de Deus. Já viu isso? Isso não existe aqui. A ideia do Novo Testamento é que o Espírito Santo vem e atinge filhos e filhas, atinge homens e mulheres. Esse Espírito que vai agora agir com poder, traz sonhos e visões para os jovens, não só para as pessoas mais velhas, mas para os jovens também. Isso no mundo antigo não era sequer possível de se imaginar. Porque os jovens nessa cultura antiga não tinham importância, não tinham relevância. Não só sobre os jovens, agora o Espírito Santo vem, mas ele vem habitar também sobre pessoas que eram escravos e escravas. Essa é a ideia do Novo Testamento, especificamente livro de Atos dos Apóstolos. O Espírito Santo vem e se derrama e parte a habitar na vida de todos. Todos quem? Lembra da pergunta para o Pedro lá? Como é possível isso? Arrependam-se, creiam e seja batizado. Assim, você recebe o Espírito Santo de Deus. A igreja, ela é uma bênção nesse sentido, porque ela é para todo tipo de gente. Todo tipo de gente. Todos podem participar. Todos podem pertencer. Qual a condição de acordo com o nosso texto e o apóstolo Pedro? Arrependa-se, creia e seja batizado. Só o Evangelho de Jesus consegue fazer isso. Só. Não há nenhum outro livro no mundo que consiga unir classes, pessoas diferentes, tipos diferentes, bolsos diferentes no mesmo lugar. Só Cristo Jesus faz isso. Nós, em nossa autossuficiência, tendemos a criar muros em torno das pessoas que devem se afastar de nós, ou daquelas que nós queremos muito perto da gente, protegê-las e que ninguém se aproxime delas. Essa é a nossa tendência natural. Mas a maravilha do Evangelho, como uma força subversiva de amor, e isso que é o Evangelho, uma força subversiva de amor, quebra tudo isso. Quebra os muros, quebra as barreiras, de modo que pessoas diferentes, que não tem nada a ver uma com a outra, para pensar. Aqui, que somos poucos, se você fizer uma reflexão séria, aqui nós temos todo tipo de gente praticamente, vindo de situações diferentes, de culturas diferentes, com estilos de vida diferentes, com acessos diferentes. Não precisamos fazer muito esforço para isso.
Somente o Evangelho consegue aproximar essas pessoas de Cristo Jesus. E todos são convidados a participar dessa comunidade. Então a diferença dessa igreja aqui diante de nós, a marca dessa comunidade é que ela é aberta para todas as pessoas. Por isso que você é chamado para fazer parte da família de Deus. E se você aceita esse chamado, o propósito da sua vida, que você deve buscar, vivenciar isso, sempre é de ser uma força motivadora nessa família, uma força atuante, participante, envolvendo-se e envolvendo outras pessoas, não afastando, engajando-se nessa família que é a família de Deus. Esse é o grande propósito divino para a sua vida. Pertencer. Outra característica muito importante que ficou registrado a respeito dessa comunidade, desses crentes, é que eles eram uma comunidade que partilhava. São duas palavras que eu quis facilitar deixando aqui para você, que é participar e partilhar. Como que você pode fazer parte, então, dessa família de Deus? Como você sabe que você tem tido relevância com a sua vida na família de Deus? Participando e partilhando. É a segunda lição que eu aprendo com o nosso texto, diante dessa comunidade. Era uma comunidade que partilhava. Esse símbolo aqui, se você mexe nas suas redes sociais, é de compartilhar. Quando você quer compartilhar algo, tem esse símbolozinho aqui, por isso que ele está ali, tá? Não é nada de diferente disso. Mas eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão ao partir dos pães e às orações. Rick Warren, no seu livro, diz que a vida foi feita para ser partilhada. A vida foi feita para ser partilhada. Deus quer que nós vivamos juntos. A Bíblia chama essa experiência compartilhada de compartilhar, a Bíblia chama isso de comunhão. Comunhão. Hoje em dia a palavra perdeu grande parte do seu significado bíblico. A comunhão tem mais a ver com confraternização ou com realizar algo. Eu vou estar presente. Não, é muito mais que isso. Eu quero cantar, eu quero fotografar, eu quero fazer alguma coisa. Isso não é comunhão, é parte da comunhão. Mas comunhão hoje tem a ver com confraternização e normalmente se refere a uma conversa casual, uma atividade social, a comida e a diversão. Normalmente é o significado da palavra que está sujeita a nós hoje. Mas a verdadeira comunhão significa muito mais do que apenas aparecer nos cultos. Muito mais do que até mesmo vir tocar no culto, cantar no louvor, fazer parte de algo nesse sentido. Comunhão, a verdadeira comunhão é ter a vida comum, ou vida em comum. Comum com quem? Com a minha roda de afinidades? Não, com Cristo Jesus. O que nos torna comum, eu e você, é Cristo Jesus. Cristo Jesus. Ok, eu não tenho afinidade com você. Ok, a gente não tem nenhum assunto. Tudo bem, mas o que nos torna comum é o sangue de Jesus. É a cruz. Isso nos torna comum. É ter vida em comum. Significa experimentar a vida comum que Cristo nos dá. Nós fazemos isso amando. Nós fazemos isso compartilhando a vida, servindo aos outros nas suas necessidades de forma prática, sendo generosos com os outros, abrindo mão de si mesmo por causa do outro. Nós podemos fazer isso consolando os outros. E aí o Rick Warren diz algo muito interessante no seu livro, que nós temos comunhão todas as vezes que nós desenvolvemos alguma atividade seguida da expressão uns aos outros. Todas as vezes que nós vemos a expressão uns aos outros no Novo Testamento, é aí que nós encontramos a verdadeira comunhão. Quando nós servimos uns aos outros, quando nós perdoamos uns aos outros, quando nós se doamos uns aos outros, ouvimos uns aos outros, praticamos a escuta, tendo paciência uns com os outros,
aí sim nós vamos construir essa comunidade aqui que está diante de nós e viver a partilha. Ser comunidade é conviver. Não existe comunidade sem comunhão. Não existe comunidade sem partilha. A doença do mundo contemporâneo, nosso mundo, onde parece que existe uma pulverização dos relacionamentos, é que as pessoas se relacionam com os aparelhos como se fossem gente e com gente como se fosse aparelhos. Por isso, não imagine que você possa ser um cristão, não imagine que você possa ser cristão só absorvendo ideias, só retendo conhecimento, só fazendo post na sua rede social. É preciso você conviver, é preciso partilhar. Esses cristãos viviam a vida comunitária. Cristo era a pessoa comum na vida de relacionamento desses crentes. O partir das refeições e a prática da oração era uma das atividades. Uma das grandes maravilhas do Novo Testamento é que a gente vai ver o poder de Deus se manifestando, sabe quando? Quando o poder de Deus se manifesta na vida das pessoas no Novo Testamento? Quando elas estavam reunidas em comunidade. Quando havia o ajuntamento. Deus chegava lá e fazia. Jesus chegava, partia o pão, fazia o milagre, curava, levantava o homem que estava lá aleijado há não sei quantos anos, quando as pessoas estavam reunidas. É aí que o milagre acontece. A ideia de Paulo em 1 Coríntios 14, que diz que o Espírito de Deus age quando vocês estão reunidos. O Espírito de Deus age quando vocês estão reunidos. Jesus está presente sim na sua vida, no momento privado, lá na sua casa, mas aí a palavra diz, quando tem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí a coisa é diferente. É uma outra dimensão de desfrutar a presença de Deus. É uma outra dimensão. É na reunião, em nome de Jesus, pela direção do Espírito, que as coisas acontecem na nossa vida. Por isso, não é possível ser cristão separado da vida de comunidade, no isolamento, de acordo com a palavra. A vida só vale a pena quando a gente sabe que ela é uma bênção para os outros. A vida só vale a pena quando a gente sabe que ela é uma bênção para os outros. Quando de alguma forma, em algum momento, você na sua fraqueza, você nas suas limitações, você na sua insignificância, você no seu jeito estranho de ser, você entenda assim, eu me incluo em tudo isso, nós agimos assim de formas estranhas. Aí o que Deus faz? Ele olha pra gente na nossa estranheza, no nosso mau humor, na nossa raiva, e ele diz assim, vou usar você assim desse jeito mesmo. Deus, para quê? Para abençoar a vida do outro. Sério? É isso mesmo. Deus resolve usar a sua vida para abençoar a vida do outro. Isso é especial demais. É só Jesus que faz isso nas nossas vidas. Existe uma doença social que diz que pra gente, que a gente precisa comprar aquilo que a gente não tem necessidade. Essa é a doença social que nós vivemos hoje. Essa doença diz que você precisa comprar aquilo que você não tem necessidade, com o dinheiro que você não tem, para parecer aquilo que você não é. Essa é uma doença social. Essa comunidade de Atos nos diz que eles, através da convivência e da partilha, do compartilhar, aprenderam a ser gente. Aprenderam e viveram para abençoar a vida dos outros. O texto vai encerrando dizendo, os que mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. O que é o tudo que eles tinham? Cristo. Tudo em comum. Eles vendiam suas propriedades e bens, não todas as propriedades, vendiam suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. E a pergunta que eu faço para você é: o que Deus tem colocado em suas mãos que você pode compartilhar? O que você tem em suas mãos que você pode partilhar?
Você já prestou atenção como você gosta de criticar? Como você sabe um monte de coisas sobre a vida? Como você em 5 minutos dá um panorama geral sobre todos os assuntos? Ultimamente é sobre política. E a pergunta que eu faço para você é: onde isso está te levando? O que você está fazendo? Qual é a mudança que você está gerando na sua comunidade? Qual é a mudança que você está gerando na sua comunidade, na sua família? Você está agregando ou você está afastando as pessoas? Quanto tempo você ainda tem de vida? Quanto tempo você tem ainda pela frente? Porque existem pessoas que só descrevem a realidade, só descrevem o cenário que nós estamos vivendo, mas elas não movem um dedo. Essa comunidade que está diante de nós, de Atos dos Apóstolos, nos desafia a sair da síndrome da ilha, em que nós achamos que somos o centro de tudo, o centro do universo, estamos com a razão, e ela nos convida, essa comunidade, a fazermos a diferença. O texto caminha para a sua conclusão, versículo 46, dizendo: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração. Essa comunidade vivia um propósito, vivia o propósito. Você foi criado para fazer parte da família de Deus. Esse é o propósito da sua vida. Cada refeição era uma celebração à vida. Cada refeição, a mesa nessa comunidade, com esses crentes, era um motivo de muito louvor a Deus. Veja, nunca existiu um império mais poderoso do que o Império Romano. Na história, não existiu. Nós ainda estamos, até certo ponto na nossa vida, no dia a dia, sobre a influência do Império Romano. Veja, o direito, por exemplo, ele é romano. A língua que nós falamos é decorrente do Império Romano. Nós ainda estamos, de certa forma, sob influência deste império. É impressionante o poder deste império que está aqui diante de nós, que começa com uma nação fundada quase 1000 anos antes de Cristo, e aí ela cai no Ocidente 400, quase 500 anos depois de Cristo, e aí depois de 1500 anos, esse império no Oriente cai, e este império, mesmo depois de ruindo, nunca deixou de ser referência fundamental da civilização ocidental. Este império que ruiu, isso é um fato histórico, mas o que é mais poderoso é que esse império, com todo o poder que tinha, não caiu com guerras. Este império, com toda a autonomia e majestade, não ruiu por causa de homens, mas ruiu e caiu e foi destruído com o poder de Deus, do Evangelho. Os gritos dos cristãos proclamando o Evangelho, ou seja, Cristo Jesus, a morte deles como mártires. Foi isso que derrubou o império. Em parênteses, não foram cristãos decidindo se seriam de esquerda, de centro ou de direita. Foram cristãos que se uniram em comunidade para proclamar Cristo Jesus. Você entende isso? Amém? Que bom. A morte dessas pessoas, o estilo de vida deles, a vida com propósito fez a diferença para essa comunidade. Ninguém resiste ao poder do Evangelho. Ninguém resiste ao poder do Evangelho. Você entende isso? Diga amém. Ninguém resiste ao poder do Evangelho. Pastor, você não vai se posicionar? Já estou me posicionando. Sou cristão. Sou cristão. Sou de Cristo. Morro por Cristo. Amém? Amém. Você entendeu isso? Está claro para você? Amém. Que bom. Que bom. O poder do Evangelho
é a fonte deste propósito, o poder do Evangelho. E o que é o Evangelho? Cristo Jesus. E aí eu pergunto, o que é o Evangelho segundo a sua vida? Nós conhecemos o Evangelho segundo Mateus, Marcos, Lucas e João. O que é o Evangelho segundo a Janete? O que é o Evangelho segundo o Valmir? O que é o Evangelho segundo o Joel? O que é o Evangelho segundo o Lucas, segundo o Ademir? O que é o Evangelho segundo a sua vida? De tudo o que nós vivemos, tudo o que se passar por nossas vidas, tudo que estamos passando, tudo vai passar. E o Evangelho permanecerá. Sabe o que vai ficar nesse tempo de sentimentalismo que nós estamos vivendo? Política, social, de efervescência. O que vai ficar é o meu e o seu testemunho. Porque isso também vai passar. Mas o seu testemunho de como você reagiu às provocações, às mensagens de WhatsApp que você está recebendo direto todo dia, é o seu testemunho que vai permanecer. O testemunho de que você é de Cristo Jesus. A pergunta é, você quer fazer parte deste reino, dessa comunidade? A igreja é a comunidade vencedora. Como eu já disse, as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. O povo da cidade apreciava o que eles estavam vendo na vida desses crentes. A história registrou sobre essa comunidade que todos os dias, foi como nós lemos, Deus acrescentava a essa comunidade mais pessoas. O povo apreciava o que via nessa comunidade. A perseguição contra essa igreja surgiu por quê? Porque esse povo era alegre demais. Esse povo era vencedor demais. Esse povo se entregava demais. Esse povo participava demais. Esse povo era atuante demais. Partilhava demais. E não tem como parar esse pessoal. Essa é a comunidade que está diante de nós, de festa, de alegria, do poder do Espírito Santo, cumprindo o propósito de Deus na vida daqueles que fazem parte da sua família. Por isso, você que anda meia boca na sua caminhada, você que vem ser o beija-flor de Jesus, pega o melzinho, a parte boa e vaza. Você que vem quando dá, o crente turista, lembra? Você que não tem muito interesse, que é descompromissado, que não contribui, só vem ver o que está acontecendo. Você que está enrolado para fazer parte da comunidade, você que conhece o Evangelho, mas anda desgostoso, decepcionado com seu irmão crente, por causa do partido político dele, cristão, pelo amor de Deus, né? Você que conhece o Evangelho, mas está desgostoso, essa palavra, esse propósito diz para você abraçar esta vida que vale a pena. Seja atuante e partilhe. Seja atuante e partilhe. Eu não acredito que você queira ficar de fora desse tipo de comunidade. Eu não acredito. Eu convido você a pensar seriamente sobre a sua vida. E termino falando aqui, citando aqui o historiador da igreja primitiva, Philip Schaff. Ele afirmou o seguinte: não havia sociedades missionárias, não havia instituições missionárias, não havia nenhum esforço organizado nos primeiros 3 séculos. E em menos de 300 anos, a população toda do Império Romano, que representava o mundo civilizado, foi nominalmente cristianizada. Cada congregação que existia foi uma sociedade missionária. Cada cristão foi um missionário inflamado pelo amor de Cristo, para compartilhar desse amor ao seu irmão. Cada cristão contou ao seu próximo, o trabalhador ao seu companheiro de trabalho, o escravo a seu amigo escravo, o servo ao seu mestre e mestra, a história da sua conversão.
Cada um contou a história da sua conversão, como um marinheiro conta a história do resgate de um naufrágio. Assim, cada um contava a respeito da sua história de salvação. Por que isso aconteceu? Porque cada cristão aqui assumiu o compromisso de viver o propósito de Deus. Cada cristão aqui assumiu o propósito de viver para Deus. Você deseja assumir esse compromisso hoje? Quero te convidar a fechar os seus olhos e orar.